Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém? Eu quero, nessa noite, agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Para mim é um privilégio muito grande. Eu me sinto privilegiado de estar aqui no meio dos irmãos nessa noite. É um prazer enorme atender o convite do nosso amigo Marcos Paulo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, que confiou de nós estarmos aqui. Muito feliz mesmo de ver aqui alguns amigos, irmãos, primo, Juninho, Deus abençoe. É um prazer enorme. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 9. Do versículo 14 ao versículo 27. Eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado, desse um sorriso para ele, mas tem que ser um sorriso verdadeiro, um sorriso. Diga para ele: Deus. Desse jeito ele não vai acreditar não, irmão. Fala: Deus tem uma palavra para você. Diga para ele: Deus marcou na agenda para falar com você hoje aqui. Amém? Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 27, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele os saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, range os dentes e vai se defiando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, para a sua trajetória intensa de ensinamentos,
de milagres, de sermões, de lições. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, diante de todas as coisas que nós podemos ver, tem uma que é evidente, que se destaca, e que nós vamos perceber facilmente, que era o fato de, aonde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. É normal você ler os evangelhos e ver ali uma multidão que seguia Jesus, talvez com interesses diferentes um do outro, mas o fato é que seguiam a Jesus. No capítulo 1 de Marcos, a Bíblia vai dizer que essa situação é tão notável que Jesus, ele se retirava para os lugares desertos para orar. Jesus, ele por vezes tinha que se afastar da multidão. Era muito normal você ver a multidão atrás de Jesus. A Bíblia diz que Jesus certa vez entrou no barco, chamou os discípulos e disse: vamos para um lugar afastado. A multidão sedenta por Jesus seguia Jesus pela cidade. Olha a sede dessa multidão que queria ouvir algo de Jesus. Olhando para esse contexto, olhando para esse cenário de multidão, alguns se destacam. A história de alguns chamam muito a atenção. É no meio da multidão que nós lemos a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele disse: rapaz, a multidão é tão grande, mas tão grande e eu sou tão pequeno. É duas coisas que não combinam, a multidão grande e eu pequeno. Que eu vou ter uma ideia, que eu vou subir numa árvore para ver Jesus passar. Só que o que me chama a atenção na vida de Zaqueu, no meio daquela multidão, é que Zaqueu pensava que ele seria apenas mais um na multidão. Zaqueu pensava que ele subiria ali, veria Jesus passar e está tudo certo. Só que ele é surpreendido, porque Jesus chega debaixo daquela árvore. E eu gosto de dizer isso, que Jesus não chega como alguém que não conhece. Jesus não chega debaixo da árvore e diz assim: ei, rapaz. Não, Jesus chega debaixo da árvore e diz: Zaqueu, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida aqui hoje. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, eu não sei qual é a sua expectativa pela quantidade que vinha, que veio, que deixou de vir, mas de uma coisa eu sei, é que independente do tamanho da multidão, Jesus olha para você, Ele te enxerga, conhece o teu nome, conhece o endereço da tua casa, conhece a tua história, e hoje Ele está te chamando pelo nome. É normal você ver uma multidão atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela disse assim: se eu for fazer como todo mundo, não vai dar muito certo não, porque ela era considerada imunda. E aí o texto diz que ela pensou: eu vou por detrás da multidão, e se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aí olha o que ela diz: eu vou por detrás da multidão. Você já parou para se perguntar por quê que ela disse que iria por detrás da multidão? É simples, é um raciocínio lógico. Porque se ela vem pela frente, alguém diria: tu é imunda, você não pode chegar no meio da gente. Mas ela disse: eu vou por detrás, porque quando o último perceber que eu estou ali, opa, já pulei o primeiro. Quando o outro perceber, opa, já pulei o segundo. Quando o outro perceber, eu já estou nos pés de Jesus, tocando na orla dele. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Eu sei que essa noite é uma noite profética, e como profeta de Deus eu libero uma palavra sobre a sua vida. Não sai daqui da mesma forma que entrou, não sai daqui do mesmo jeito que entrou.
É normal você ver uma multidão atrás de Jesus, é normal, é normal. No capítulo 2 de Marcos, a Bíblia diz que souberam, alguém comentou que ele estava em casa. Para quê? Aí a Bíblia diz que a multidão logo entrou dentro da casa, e nem nos lugares junto às portas cabia mais ninguém. Mas no meio daquela multidão inteira, a Bíblia diz que 4 amigos, porque amigo é assim, amigo não leva só para ele receber. Amigo junta um grupo, não é para falar mal, junta um grupo para ajudar a chegar até Jesus. Eles olham, vê que não tem como chegar perto de Jesus por causa da multidão. Eles disseram: vamos abrir um buraco aqui no telhado, vamos nos esforçar e vamos descer aqui, você até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem, Jesus olha para os seus amigos e diz: ó filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus olham e dizem assim: mas quem é tu para dizer perdoados são os seus pecados, se só Deus tem poder para perdoar pecado? Jesus olha e diz: olha, o que é mais fácil, dizer perdoados estão os seus pecados, que está no campo do abstrato, eu não vejo, só preciso crer, ou dizer a esse paralítico: levanta e anda? Aí eles começaram talvez a pensar entre si: é muito mais fácil dizer perdoado, porque eu não preciso ver, é uma questão de fé. Aí Jesus olha para ele e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, eu digo a ti, paralítico, levanta e anda. Em outras palavras, Jesus está dizendo: no meio dessa multidão aqui, eu tenho poder para fazer o que é visível e o que é invisível. No capítulo 10, versículo 46, a Bíblia diz: e ia entrando Jesus em Jericó. No versículo 46 ainda diz: e saindo ele de Jericó. Aqui já não é uma multidão. O texto diz: e uma grande multidão, porque é muito maior que multidão. Jesus já estava no ápice do seu ministério, já estava se aproximando o período da crucificação. Então todo mundo conhecia quem era Jesus. Ali no capítulo 10, versículo 46, já era uma grande multidão. Mas no meio da grande multidão tinha um homem chamado Bartimeu. E a Bíblia diz que ele reconheceu o barulho e ele começou a clamar: Jesus, Jesus, Jesus. Talvez alguém olhou e disse assim: rapaz, Jesus está muito famoso, Jesus está muito grande, Jesus está muito conhecido, não tem como. Mas Jesus não é assim. A Bíblia diz que diante daquela situação, que diante daquela multidão, que diante daquele alvoroço, Jesus parou por causa de um. Eu não sei se você entendeu. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus pode parar qualquer circunstância por causa de um. Olha para esse irmão e pergunta para ele: você é uma multidão ou você é um? É normal multidão seguir a Jesus. É normal você ler multidão atrás de Jesus. Só que o versículo 14 que nós lemos tem algo diferente. A Bíblia diz que Jesus, se aproximando deles, viu ao redor deles uma grande. Isso aqui não te intriga, não? Isso aqui não te chama a atenção? Por que é que tinha uma multidão atrás dos discípulos e não de Jesus? E a gente precisa entender o contexto para chegar a essa conclusão. Porque ninguém sai de casa tendo Jesus e procura o discípulo. Ninguém sai de casa tendo o Salvador e procura os seus discípulos. O que está acontecendo? No contexto do texto, a Bíblia diz que Jesus, momentos antes, ele reúne os 12. Dos 12 ele tira 3 e diz assim: vamos subir o monte da transfiguração. Irmão, naquele monte Jesus se transfigura e o céu desceu no monte. Pedro, Tiago e João
falava em mistério, dava glória a Deus, rodava no poder. Uma conjectura, claro que não foi assim, mas a empolgação estava muito grande. Eles estavam na presença de Jesus, experimentando coisas grandes. Eles estavam na presença de Jesus, experimentando coisas sobrenaturais. Eles estavam na presença de Jesus, vendo aquilo que ninguém tinha visto. Só que, em contrapartida, 3 estavam lá em cima, 9 estavam aqui embaixo. Aí o texto diz que um homem chega com um menino endemoniado. E o texto não diz que ele procura os discípulos. Pastor disse, não diz. Pastor, que heresia, não diz. Porque quando Jesus chega, ele diz assim: trouxe-te. Ué, e o que os discípulos estão fazendo nesse meio? É porque existia uma tradição antiga que dizia da seguinte forma: todo aquele que é enviado por alguém está no mínimo nas mesmas condições de fazer as mesmas coisas daquele que enviou. Então, para você ter uma ideia do cenário que aconteceu, aquele homem sai de casa desesperado, e Jesus levava a sério isso aqui, de quem enviou fazer no mínimo as mesmas coisas, porque ele olhou para os discípulos e disse assim: vocês farão obras maiores do que eu. E alguém perguntou: por que, Jesus? Porque eu vou para o Pai. Aí esse homem sai e procura: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E não encontra ninguém. E eu penso, ele deve ter pensado na tradição, e ele disse: não achei Jesus, eu vou até os discípulos, porque se os discípulos é enviado por ele, é sinal de que os discípulos podem fazer as mesmas coisas. Só que tem um detalhe na vida dos discípulos que estão no monte e os discípulos que estão aqui embaixo. Aí você vai me perguntar: pastor, qual é o detalhe? O detalhe é que os discípulos do monte estão desfrutando da presença, e o outro detalhe é que os discípulos que estão embaixo estão sem a presença. Eu vou ser profeta de Deus para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. É porque tem muita gente querendo expulsar demônio sem ter presença. Tem muita gente querendo pregar sem ter presença. Tem muita gente querendo cantar sem ter presença. Tem gente querendo reger sem ter presença. Mas Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: baixa a tua bola, baixa o teu nariz. Tudo que você é por causa da presença. Se canta, é por causa da presença. Se prega, é por causa da presença. Se toca, é por causa da presença. Qual é o problema dos discípulos? Tentar fazer sem a presença. Eu penso os discípulos dizendo assim: não, eu tenho a técnica. Não, eu tenho a oratória. Não, eu tenho o título, discípulo de Jesus. Não, eu tenho a posição. Só que técnica, voz, presença, discípulo, título, isso não faz milagre acontecer. Só que o erro também não é só dos discípulos que tentam fazer sem a presença. O erro também é do pai, que leva para quem não tem a presença. Não, vai cortar para os dois lados mesmo. Profeta não tem patrão, vou falar tudo. Porque muitas vezes a gente julga quem está pregando sem a presença. A gente julga quem está no altar sem a presença. Mas você já parou para perceber que você perde tempo procurando a vida de quem não tem presença para resolver os teus problemas? Não, eu vou na irmã porque a irmã é canela de fogo, língua de brasa, cabelo de labareda. Eu vou lá porque ela é presença. A presença faz a diferença. É a presença. Você acha que você chegou aonde você está por causa dos seus méritos? Você acha que você faz o que faz por causa de você? Foi a presença de Jesus.
Você acha que Paulo e Silas, quando oraram, cantaram, os alicerces eles se abalaram por causa da voz deles, por causa da oração deles? Não. A oração, a voz foi o instrumento que Deus usou, mas o que fez abalar os alicerces era a presença de Jesus no ambiente. E glória a Deus, porque eu sei que cada um de nós, quando entramos aqui, podemos sentir a presença dele nos envolvendo. Talvez você chegou aqui para baixo, talvez você chegou aqui meio desanimado, mas a presença vai te envolvendo. Talvez você chegou aqui pensando em desistir, mas a presença vai te envolvendo. E você, eu profetizo em nome de Jesus, já vai sair daqui dizendo: amanhã eu vou me levantar dessa situação, porque a presença de Deus vai me ajudar. Oh glória. Em cima, só glória. Embaixo, só prova. Só que, o que acontece nesse meio tempo? Os que estão embaixo não conseguem resolver o pepino. Os que estão embaixo não conseguem resolver o problema. Aí entra um outro grupo na situação: escribas, fariseus. Para a gente entender, a gente precisa olhar para todo o contexto da história e ver o papel de cada personagem ali. O primeiro é o pai desesperado, e quando a gente está desesperado, a gente toma atitudes que não deveria tomar. O segundo são os doutores da lei, aproveitando a oportunidade para difamar Jesus. Pastor, como assim? O texto diz que quando Jesus desce, ele não pergunta ao Pai. Quando Jesus desce, ele não pergunta aos discípulos. Quando Jesus desce, ele não pergunta à multidão. Quando Jesus desce, ele se dirige aos escribas e diz: o que é que estão discutindo com eles? Aqui Deus me deu uma direção, uma palavra profética. É que muitas vezes nós erramos sim, porque nós somos falhos. Muitas vezes nós falhamos sim, porque nós somos falhos. Mas isso não significa que Jesus, no tempo certo, não vai comprar a nossa guerra. Por quê, pastor? Porque nós somos dele, é discípulo dele, aprendiz dele. Jesus não vai te deixar em maus lençóis. Essa situação é para te ensinar uma lição, essa situação é para te ensinar uma direção. Mas eu creio que Jesus já está chegando e está dizendo que é meu, ninguém toca. Dá uma olhada para o teu irmão, você vai sair daqui íntimo dele. Tanto olhar, pegar na mão, abraçar. Pega na mão dele e diga para ele assim: quando o caldo engrossar, quando a situação apertar, Jesus não vai te deixar sozinho nessa. O que é que discutis com eles? E aí você percebe que quem quer causar só alvoroço não fala nada. Você já percebeu que tem gente que quando quer causar alvoroço, ele causa o alvoroço e depois ele sai? Foi o que aconteceu. Eles estão discutindo com os discípulos. E que discussão é essa? Talvez eles dizendo: se quem é enviado pode fazer a mesma coisa, então Jesus não tem poder para fazer isso. E começou a colocar dúvida nos discípulos, na multidão e no pai do menino. Só que Jesus chega na raiz do problema e diz: o que é que discutis com eles? Não são perfeitos, mas são meus. Tiveram alguns erros, mas são meus. Se é meu, eu me responsabilizo. Está no estágio de aprendizado. O texto diz que eles ficam calados e entra em ação o pai do menino na conversa. Olha o contexto. Jesus chega e pergunta aos escribas. Os escribas não falam nada, mas o pai desesperado olha para Jesus e diz: Senhor, é o seguinte, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e os teus discípulos não puderam fazer nada. Jesus olha e diz: ô geração incrédula, até quando vos sofrerei ainda? E olha só,
Versículo 18: e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes, vai se defiando, e disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Versículo 20: e trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência. Ó para cá. Trazei aqui ele. E lá vem o endemoniado. Quando ele olha para Jesus, já se agita com violência. Jesus não fala nada. Ele olha para Jesus e começa uma agitação. Jesus ainda não tinha expulsado. Ele olha para Jesus e tem uma agitação. O que eu aprendo aqui? É que muitas vezes você diz assim: eu não entendo. Eu fui para a faculdade, eu não falei nada com ninguém, e é uma agitação. Eu não entendo. Cheguei no emprego, fiquei no meu lugar, não mexi com ninguém, e é uma agitação. Eu não entendo. Eu estou quieto na minha, e vem os vizinhos, falam isso, falam aquilo. É uma agitação. Deus hoje te trouxe aqui para dizer que a culpa não é tua. E você vai me perguntar: é o que, pastor? É a presença de Jesus em você que faz o inferno se agitar. É a presença de Jesus em você que faz o inferno ficar agitado. Mas eu tenho uma palavra para você: essa agitação não é para te destruir, essa agitação não é para te diminuir, essa agitação é para mostrar que a presença habita dentro de você mesmo. Deixa agitar. Olha para ele aí de novo e diz assim: deixa agitar, querido. Quanto mais agitado, melhor. Quanto mais se levantarem, melhor. Quanto maior a tempestade no barco, maior é o milagre. Quando você pensar que o barco vai a pique por causa dos demônios na tempestade, lá vem Jesus andando sobre as águas. Quanto mais agitação tem, mais demonstração do poder de Jesus na tua vida, rapaz. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você prefere uma vidinha light, tudo certinho, uma bonança, de vitória em vitória, ou você prefere algumas agitações e ver a mão de Deus cuidando da sua casa? O que é que você prefere? Nada contra se você prefere viver só no mundo de rosa. Mas para quem Deus tem um mistério, algumas agitações vão acontecer aonde você passar. Agitando com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhes: desde a infância. Irmão, olha para cá, presta bastante atenção nisso aqui. Ele olha e pergunta para o pai. Jesus pergunta para o pai: tem quanto tempo isso aí? E o pai diz: é desde a infância. Se é desde a infância, já não é um menino, como algumas epígrafes diz, é um jovem bem maduro. Jesus diz: é desde quando? Desde a infância. Em outras palavras, ele está dizendo: esse problema já tem muito tempo. E tem problemas que nós trazemos para cá, que não é probleminha de ontem, não é probleminha que aconteceu hoje. Tem problema que é problema, ó. E deixa eu te falar uma coisa: os problemas mais longos, o que estão há mais tempo, são os mais difíceis de ser resolvidos.
E talvez você tenha chegado aqui hoje com problemas que são difíceis de ser resolvidos. Talvez você chegou aqui hoje com problemas que tem anos na sua vida. É uma mágoa que não sai, é alguém que você não consegue perdoar, é um abraço que você não consegue dar mais naquele parente. E a vida vai acontecendo e você às vezes se esquece do problema. Jesus faz questão de perguntar: tem quanto tempo? Aí você vai me dizer por que Jesus perguntou quanto tempo. É para Jesus mostrar para ele que não tem tempo que impeça de Jesus exercer o seu poder. Não tem dificuldade que impeça Jesus fazer o milagre. Aleluia. Mesmo se estiver morto, Jesus tem poder para ressuscitar. Não sei qual é o tamanho do teu problema, ou melhor, eu não sei há quanto tempo esse problema está na sua vida. Mas se Jesus tocou na ferida, Ele não toca para machucar mais. Quando Jesus toca na ferida, Ele não toca para te fazer chorar mais. Quando Jesus toca na ferida, é para mostrar para você que não adianta tapar o sol com a peneira. Ele tem poder de restaurar ela. Quanto tempo? E ele diz: desde a infância. Versículo 22 é o versículo mais triste desse texto, porque ele olha e diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo, é triste, e na água, é triste, para o destruir, é triste. Só que o mais triste não é o que o diabo está fazendo com o menino. O mais triste nesse versículo é a fé que ele tem em Jesus. Ele olha e diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa é a parte mais triste desse texto, porque ele está olhando para Jesus e está dizendo: será que o Senhor pode? E eu acho até que na mesma intensidade que é triste, ele é realista. Ele está duvidando do poder de Jesus. É triste por quê? Porque essa dúvida só veio acontecer, aqui vai apertar mesmo, só veio acontecer no coração dele por causa dos discípulos. Porque quando ele sai a primeira vez, ele leva os discípulos crendo: vai ter milagre, vai ter porta aberta, vai ter a cura. Só que as decepções que ele teve com os discípulos de Jesus fez com que ele duvidasse do próprio Jesus. Ai, irmão, eu vou falar mesmo. Porque tem muita gente que vive uma vida completamente torta, uma vida completamente fora do altar. A gente diz assim: rapaz, conserta a tua vida, o que os outros vão falar. Tem gente que não vai suportar você vivendo todo errado e pregando. Tem gente que não vai suportar você vivendo todo torto e cantando. Aí a pessoa, cara de pau, olha e diz assim: não, tem que olhar para Jesus. Não, querido, tem que olhar para você. Tem gente que não consegue se manter firme na presença de Jesus, porque se decepciona com a gente, porque se decepciona com os líderes, se decepcionou com a liderança que Jesus estabeleceu. É para descer assim meio calado mesmo. Você consegue imaginar a crença? Você conhece alguém, não precisa dizer que sim, que não, mas você conhece alguém que quando se converteu, se inspirava em um pastor, se inspirava em um pregador, se inspirava numa irmã e dizia: quando eu crescer, eu quero ser igual. Você conhece alguém assim? Só que essa pessoa se decepciona no meio do caminho com as atitudes de quem deveria ser uma boa influência. Você conhece alguém assim?
E hoje você vai visitar ele ou ela, desviado, afastado. Você diz assim: meu filho, vamos para a igreja, Jesus tem algo novo para você. Aí essa pessoa olha e diz assim: para quê? Para ser igual A? Para ser igual B? Você já parou para pensar quantas pessoas estão morrendo no mundo por causa de atitudes nossas, por causa de maus posicionamentos nossos? Porque muitas vezes a gente acha que isso aqui é um oba-oba, a gente acha que isso aqui é para aparecer, a gente acha que isso aqui é status. Não é não, querido. Isso aqui, desde que eu conheço, é lugar de santidade, é altar onde Deus fala, é aqui que Deus salva vidas, aqui é lugar da manifestação da glória de Deus. Dá uma cutucada nesse irmão aí de novo e diga para ele, olhando dentro dos olhos dele, olha dentro do olho dele, dá um sorriso para ele não ficar sem graça, e diga para ele assim: qual é a tua motivação no altar? Se tu podes, faça alguma coisa. E é engraçado que Jesus, olha só como Jesus é bom de resposta. Porque eu, como pastor, diria assim: ô meu filho, ô tadinho, fica assim não, vamos dar um jeito, vamos orar. Eu, como pastor, diria assim: não, vem cá, eu te carrego no ombro. Ah, gente. Mas Jesus olha, ele diz: se tu pode, Jesus, porque assim, gente ferida ataca mais do que ouve, gente ferida aponta mais do que para ouvir, gente ferida fala mais mal do que parar para receber uma direção. Ele olha para Jesus e diz: se tu podes. Jesus dá aquela respirada, penso eu. Vou te responder com a mesma pergunta, tá bom? Não é se eu posso, é se tu podes crer. É se tu podes crer. Não vem jogar batata quente para mim, porque eu não tenho nada com isso. Se você não recebe é porque a culpa é tua. Não é se eu posso, é se tu podes crer. Não vem pra cá se fazer de coitado, um mimimi do século 21. Se coloca na posição, faz um propósito com Deus e diz: eu vou até o fim. É se tu podes crer. Jesus quebra ele só aí, mas Jesus termina de moer mais assim, ó. Jesus não diz assim: se tu podes crer, eu posso libertar o teu filho. Jesus não diz assim: se tu podes crer, vou te dar esse milagre aqui. Jesus olha e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha para cá para você entender a mensagem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você veio trazendo um problema para mim. Talvez você olhou na sua listinha de problemas, e é assim, quando a gente faz um propósito com Deus, a gente tem uma listinha, diz: esse é fácil, esse é mais ou menos, esse aqui é só para Jesus. Talvez você olhou na sua listinha de problemas e viu aquele que é mais difícil e trouxe no altar para Jesus. Jesus olha para ele e diz: se tu podes crer, não só esse que você trouxe para mim, mas até aquele que você não trouxe, eu tenho poder para resolver ele. Eu tenho poder para curar você. Eu tenho poder para entrar na tua casa. É se tu podes crer. Deixa eu ver quem crê nessa noite aqui. Deixa eu ver quem crê nessa noite aqui. Quem não veio para cá simplesmente para duvidar do poder de Jesus. Quem veio crendo. Se tu podes crer, tudo é possível que crê.
Aí o texto continua dizendo, versículo 24, e logo aqui é sinal de pressa, ou logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Um diálogo com Jesus gera uma fé instantânea. A palavra de Jesus gera uma fé instantânea. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só que essa fé precisa ser alimentada, porque logo tem uma vírgula e ele diz: ajuda na minha incredulidade. Porque talvez você entrou aqui desse jeito. Enquanto eu estou falando, você está memorizando o teu problema e sai dizendo: agora vai, agora eu creio, agora eu vai, agora acontece. Mas quando sai da porta para frente, vem a vírgula e você diz: Senhor, eu não acredito em nada. Aqui no diálogo com Jesus você acredita, mas quando chegar em casa ver o teu filho nas drogas, você diz: meu Deus, será que vai mesmo? Aqui no diálogo com Jesus você acredita, mas quando chega em casa vê o marido ainda na cachaça, você diz: meu Deus, será que vai mesmo? Aqui você ainda acredita, mas quando chega em casa e vê a filha naquela situação, você diz: meu Deus, será que eu acredito? Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes o problema não está na incredulidade, porque a incredulidade dele foi revelada. Ele não escondeu, ele disse: eu sou isso aqui mesmo, Senhor, eu sou desse jeito, eu digo que creio, mas eu não acredito. O problema não está na incredulidade dele, o problema está muitas vezes na nossa hipocrisia, porque a gente quer pagar de santão, a gente quer pagar de bonzão, mas na verdade se tranca dentro do quarto e começa uma vida de solidão. Jesus nessa noite está dizendo: você não precisa fingir ser uma coisa que não é, e você vai dizer: por quê? Porque eu estou aqui para te ajudar. Olha para esse irmão de novo aí, diga para ele assim: não precisa fingir ser o que não é. Quando você entrar no quarto, diga para ele, quando você entrar no quarto, diga para Jesus: Senhor, eu quero desviar, eu quero abandonar tudo. Aí você vai perceber que uma graça vai entrar dentro do quarto, e uma voz vai dizer: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te sustento. Você acredita nessa palavra? Se você acredita, eu quero te dar 1 minuto para adorar a Deus na intensidade da forma que você acredita. Vai, aleluia. Glória. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Olha só. E Jesus, vendo que a multidão concorria, que a multidão só estava ali para o alvoroço, a multidão só estava ali por causa da treta. Aí Jesus, percebendo, foi lá e disse: vamos acabar com o espetáculo? Traz o menino aqui. Versículo 25, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus falando. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto. Diga: como no processo da libertação, ele estava como, mais alto, como, olha só o que o texto diz: de tal maneira que muitos diziam, não eram poucos, muitos diziam: estava como morto, e quem via dizia: está morto. Só que o versículo seguinte diz assim: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Agora presta atenção. No processo de Jesus na vida dele, alguém olhou e disse: morreu.
No processo de Jesus na vida dele, alguém olhou e disse: acabou o ministério. No processo de Jesus na vida dele, alguém disse: acabou a família. E alguém pergunta: por quê? Porque está como morto. Mas só o que para muita gente é morte, eu não sei se você está preparado para ouvir isso. Isso aqui vai vir como um ânimo para a tua vida. O que para muita gente é morte, para Jesus é um processo. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Porque tem gente dizendo que acabou, tem gente dizendo que morreu, tem gente dizendo que o ministério não vai ser mais o mesmo, tem gente dizendo que a chamada não será mais a mesma. Mas só o que acontece é que tem gente que não entende que o processo de Deus na nossa vida é assim. Tem aparência de morte, mas é só o processo. Pastor, prova isso. Eu provo. Lá no livro de Jeremias, capítulo 18, o profeta chega na porta da olaria. Aí ele olha lá o vaso, e o vaso quebra. E talvez ele dissesse assim: morreu, acabou. De repente, eu imagino, se o oleiro fosse falar alguma coisa, o oleiro ia dizer assim: não, morreu não, é só o processo, é só o processo, é só o processo. Ah, meu querido, Jesus está fazendo um processo na sua vida. Aleluia. Pega na mão desse irmão aí, nós vamos orar agora. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Para você não perder esse ambiente profético, pega na mão dele. Aleluia. Você não vai soltar a mão dele. Sabe por quê? A sua mão vai representar a mão de Deus. Porque o texto diz que enquanto muitos diziam que morreu, Jesus o pegou pela mão e o levantou. A tua mão profeticamente é a mão de Deus levantando essa pessoa. Eu não vim aqui para brincar de ser profeta, querido. Eu não vim aqui para mostrar uma performance. Eu vim aqui para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Jesus vai começar a dar vida àquilo que parecia estar morto. E talvez você vai dizer: não, pastor, já morreu, já acabou. Mas mesmo que esteja morto há 4 dias, Jesus tem poder de te arrancar dessa tumba. Aleluia. Oh, glória. Tem alguém aqui nessa noite que acha que morreu, que acabou, que a sua vida não vai ser mais a mesma? Tem alguém aqui que talvez está afastado, e alguém está dizendo assim: morreu. Tem alguém assim? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje Jesus veio para te dar vida, e vida com abundância. Tem alguém nessa noite? Se tem, eu quero que levante a sua mão aonde você estiver, porque eu quero orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite? Levanta assim a mão alto. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que alguém está dizendo: morreu, acabou, a história não vai ser mais a mesma. E Jesus está dizendo: vai sim, eu vou trazer de volta, eu vou mudar a vida dele, eu vou mudar a vida dela. Tem alguém nessa noite assim? Aleluia. Se não tem, eu quero orar com a igreja nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tu és o Deus que cura, que restaura. Tu és o Deus que traz vida àquilo que estava morto. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, se tiver algum projeto que diante dos olhos humanos alguém disse acabou, se tiver algum plano que diante dos olhos humanos alguém disse não tem como mais reverter essa situação, eu creio que não é morte, é um processo de Deus na vida desse crente, na vida deste homem, dessa mulher de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero glorificar o teu nome por essa oportunidade, exaltar o nome do Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e toda a honra,